Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula, que é a provação e queda do homem. Essa aula ela vai nos mostrar como o pecado entrou no mundo, as artimanhas que Satanás encontrou para tentar o homem, né? E isso tudo nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis. É uma passagem bem conhecida, onde a serpente convence Eva a comer do fruto proibido. Eva come do fruto proibido, ainda passa para o seu marido. Adão também come do fruto e, enfim, eles cometem o pecado. Aí, então, lá no versículo 14, o Senhor diz à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus disse, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse Deus: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste dominado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus deu esse castigo para cada um deles. E lá no 23º versículo nós vamos ver que Deus, por conta da desobediência de Adão, Deus ele expulsa Adão e Eva do paraíso, né? E aí começa toda a queda do homem até hoje. Vamos dar uma lida na nossa revista, na página 31. Sendo criado com capacidade de escolha, Adão teria de ser submetido a algum teste para provar se ele escolheria obedecer ou desobedecer a Deus. Rodeado de tudo para fazê-lo feliz, o homem recebeu uma única ordem, a fim de testá-lo para ver se tomaria seu lugar correto de criatura subordinada ao seu Criador. Deus não desejava uma criatura que vivesse em sua companhia simplesmente porque não havia nada mais que pudesse fazer. Nesse caso, o homem não seria mais do que um robô, programado para adorar a Deus e incapaz de qualquer outra coisa. O teste escolhido não foi ambíguo nem severo. Deus não só deu a ordem, mas explicou por que o homem não deveria desobedecer. Porém, o relato de Gênesis é real e vivido, embora tenha alguns estudiosos que entendam que é uma lenda, que esse relato é um mito, mas não, amados, ele é real e foi vivido. A proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era, em última instância, uma prova de obediência à vontade revelada de Deus. A queda de Adão e Eva é representada literalmente na Bíblia de modo explícito, embora revele uma simplicidade singular, não é um relato teórico ou figurativo, mas o histórico de queda humana. A ordem não era difícil de entender, nem as consequências se fosse violada. A serpente, uma das criaturas reais de Deus, descrita como sagaz, aparece repentinamente sem introdução. Na revelação bíblica posterior, somos informados de que ela estava sendo usada por Satanás, que é descrito como dragão e serpente lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, e também em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. O período foi desde o momento de sua criação, o homem e a mulher foram submetidos a uma prova que
consistiu em um mandamento positivo concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Os resultados seriam ou o favor contínuo de Deus, decorrente da obediência, ou a penalidade da morte, decorrente da desobediência. Por que precisavam ser provados? Segundo Hal Smith, a função teológica de um período de inocência é dar testemunho da harmonia inicial da criação de Deus. Vamos falar agora a queda do homem e o seu significado, né? Os primeiros representantes da raça humana voluntariamente desobedeceram ao Senhor, cometendo pecado. A queda determinou a culpa judicial sobre a humanidade. O rompimento da comunhão entre Deus e o homem. Ela produziu resultados observáveis e, portanto, é vista mais como um fato do que como um ato. Sua maneira e realidade. O teor da sugestão de Satanás é significante. Satanás lança a semente do engano, da dúvida e depois incita Eva com a possibilidade de ser igual a Deus, mesmo pecado cometido por Lúcifer. No primeiro ataque, a tentativa de Satanás foi enganar, não negar, causar dúvidas, não provocar a desobediência imediata. Já no segundo ataque, em lugar da dúvida, a negação seguida pela difamação do caráter de Deus. Houve a distorção da verdade pela serpente. Deus havia dito que eles poderiam comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás procura desviar a atenção da generosa providência de Deus, permitindo que comesse de todas as árvores para a única coisa que ele havia proibido. Houve a distorção da verdade por Eva. Deus não disse que eles não poderiam tocar. A ordem se tornou mais severa e o castigo mais leve. Se Satanás exagerou na proibição, Eva subestimou o julgamento pela desobediência. A tática de Satanás consiste num argumento filosófico comum. A restrição não é boa, o plano de Deus é restrito, então logo Deus não é bom. Embora textualmente o significado do ter conhecimento do bem e do mal seja incerto, a árvore certamente representa a liberdade de escolha entre um e o outro. Ao comer o que lhes era agradável, eles queriam determinar por si o que era bom e mal, e assim usurparam a autoridade de Deus. Comer o fruto não era a essência do pecado, mas a expressão deste. Não era a fonte, mas um símbolo. Esta é a essência do pecado, a busca da autolegislação e da autogratificação, que culminaram na desobediência. Se Satanás chegou a Eva em forma de serpente, hoje ele chega de forma atraente, mas o propósito é o mesmo, lançar dúvidas e incerteza. Assim ele continua a sussurrar aos nossos ouvidos: é certo que não morrereis. Pai, pode fazer, não tem mal algum. É assim que ele chega, né? Dos resultados, no momento em que Adão e Eva partilham do fruto, tornam-se pecadores, perdidos, separados de Deus pelo pecado. O pecado tem não só consequência, mas também o seu castigo. A Bíblia mostra os resultados funestos do pecado e conta a história das gerações subsequentes como uma história do pecado. Olha um dos resultados lá: olhos abertos para o mal. A consciência do homem foi despertada para o pecado, tanto que quando Deus os procurou, eles se esconderam. Ao afirmar que os olhos seriam abertos, Satanás tenta assegurar-lhes que estavam vivendo num estado incompleto e de insuficiência. Todavia, ao comerem, o sentimento de culpa expresso em perturbação e distanciamento instalou-se no coração deles.
Adão e Eva teriam conhecimento do bem, só que sem poder praticá-lo, e do mal, mas sem poder para resistir-lhes. O apóstolo Paulo definiu esse estado como miserável e desventurado. Ó, miserável que sou, né? A morte espiritual aconteceu e a morte física começara. Outro resultado, condenação. Antes de o castigo poder ser dado, o erro e a culpa precisavam ser mostrados e reconhecidos. Caso contrário, o castigo não teria o efeito corretivo sobre o culpado. Enquanto Deus confrontou através de questionamento na ordem da cadeia de autoridade, ou seja, homem, mulher e serpente, ele sentenciou na ordem da queda. Começou pela serpente, mulher e homem. A queda era, em parte, a reversão da ordem de Deus. Homem, visto que atendeste, ele era responsável, embora tenha tentado transferir a culpa. A condenação o atinge nas suas atitudes essenciais, como trabalhador. Por exemplo, né? Paul Rose define sua sentença assim: ele aprende que nem sempre será bem-sucedido no trabalho. Ele suará e trabalhará arduamente, contudo enfrentará reveses em seu esforço para fazer a terra produzir. A mulher, né? As dores do parto a lembrariam do seu fracasso num momento jubiloso da vida. Somada à dor física, viria a dor emocional. Deus prescreveu como seria a relação com o marido. Eva quebrou a cadeia de autoridade ao dar ouvidos à serpente. Isso não significa inferioridade em nenhum aspecto de sua existência, mas que a partir de então, sua vontade não seria mais de ser associada e auxiliadora do homem. Um constante desejo de insubmissão acompanharia e a submissão não seria mais algo natural. Homem e mulher, né? A naturalidade com que se dava um ao outro foi distorçada, pois cobriram sua nudez. A comunhão com Deus foi quebrada e se esconderam de quem os havia criado à sua imagem. A compreensão da verdade enfraquece, pois culpam outros pelo que cada um fez. Esses foram expulsos do jardim do Éden, para que não comesse da árvore que simbolizava a vida, e vivesse eternamente no estado de morte e afastamento de Deus. Foi castigo e ato de misericórdia ao mesmo tempo. A serpente, né? Nenhuma pergunta foi feita à serpente. Não havia possibilidade de restauração para ela. Sua sentença estava selada. Segundo Derek Quidder e Charles Heer, como instrumento de Satanás, ela foi amaldiçoada, rastejar e comer pó. O que não implica que até então as serpentes não eram répteis, mas que doravante estariam sujeitas a uma existência de humilhação. Uma inimizade foi estabelecida com os seres humanos até que ela fosse esmagada. Temos aqui a primeira promessa do Evangelho. O indivíduo, Cristo, infligiria um golpe mortal contra a cabeça de Satanás, ao passo que Satanás demorderia o calcanhar. O fato de Deus anunciá-lo à serpente, não o homem, mostra que o Criador permanece no controle até mesmo dos setores revoltosos da criação. Deus permitiu o mal, mas ele providenciou libertação. Esta profecia retrata a reversão dos resultados da queda. Se através da mulher entrou o pecado, por um descendente dela viria o Salvador. As tentativas do ser humano não satisfazem nem a si mesmo e nem a Deus.
E Deus demonstra o que seria necessário. E como conclusão, embora o homem e mulher tenham se escondido de Deus, não escaparam à sua busca. Onde está? Quem te fez saber? Comeste da árvore? Que é isso que fizeste? Cada resposta era uma tentativa de justificar. Mas Deus não foi enganado. Ali estavam os culpados diante dele. Como devem ter ficado pesarosos por terem dado ouvidos ao tentador. Enquanto as perguntas de Satanás foram feitas para provocar a queda do homem, as perguntas de Deus visavam reconciliação e restauração. Em meio ao caos, Deus buscou o homem, manifestando sua graça e sua misericórdia. Então veja bem, né? Deus onisciente, vendo tudo ali que estava acontecendo, assim mesmo ele se equipara ali, né? Ele fala, onde você está? Ou seja, o pecado separa nós de Deus, mas Deus jamais se separa de nós, né? Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, amados, Deus, ele é maravilhoso. E nós, com essa aula, temos que aprender, tirar proveito disso no sentido de um aprendizado para não cairmos na armadilha do diabo, não é? Quando Satanás vier tentar, a gente tem que se afastar. Quantas vezes ele não testou Jesus, né? Tem a palavra nos diz, né? Resistirei ao diabo e ele se apartará de ti. Amém? Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre do mal, que vocês possam ter um domingo abençoado na presença de Deus. Beijo.